Menino revela segredo chocante sobre sua mãe biológica e desenterra um passado sombrio. Lucas, um garoto de 10 anos, sempre se sentiu diferente. Na pequena cidade de Vale Verde, cercada por florestas densas e mistérios antigos, ele passava suas tardes explorando o sótão de sua casa adotiva. Era um lugar empoeirado, cheio de objetos esquecidos, como uma cápsula do tempo de vidas passadas. Mas um dia, enquanto mexia em caixas empoeiradas, algo chamou sua atenção. Um diário trancado. A madeira da capa era escura, com entalhes estranhos, como se guardasse segredos prontos para serem revelados. Quem teria deixado isso aqui? Ele se perguntava. A curiosidade pulsava em seu peito. Com esforço, ele encontrou uma pequena chave escondida sob um montinho de papéis amarelecidos. O barulho do metal se encaixando na fechadura ecoou pelo ar denso do sótão. Quando o diário se abriu, uma onda de frio percorreu sua espinha. As páginas estavam cheias de letras desconexas, desenhos macabros e referências a um culto obscuro que reverenciava forças sobrenaturais. Lucas sentiu um nó na garganta. Sua mãe biológica, uma mulher envolvida em mistérios sinistros. Ele mal sabia o que isso significava. A cada página que lia, o coração dele batia mais rápido. Lendas de rituais, sombras que se moviam nas florestas e meninos desaparecidos vieram à tona. Um perfume de medo e fascínio envolveu Lucas. Aquilo não era só um diário. Era uma porta aberta para um passado sombrio. O que mais ele não sabia? Seria aquele culto realmente extinto, como sempre ouviu? Dizer? As figuras do passado começaram a dançar na sua mente, interferindo em sua tranquilidade. Aquelas imagens se transformavam em pesadelos vívidos, onde espíritos inquietos pareciam sussurrar seu nome, clamando por atenção. Enquanto isso, sua mãe adotiva, mesmo amando-o, exibia um olhar preocupado e distante. Ela evitava certos assuntos com uma intensidade quase palpável, como se carregasse um peso invisível. Lucas sentia isso. Por que ela não falava sobre sua mãe biológica? O que havia acontecido para que ele fosse adotado? As respostas pareciam estar encerradas nas páginas daquele diário, mas uma parte dele temia conhecê-las. O dilema se intensificou com a descoberta de que a antiga líder do culto, uma figura que poderia ter estado morta há muito tempo, poderia estar mais próxima do que qualquer um imaginava. O tempo estava passando e os pesadelos tornavam-se mais reais, mais gritantes, mais aterrorizantes. Lucas sabia que precisava descobrir a verdade antes que as sombras do passado o engolissem de vez. Ele sentiu o coração disparar e mãos trêmulas. Dentre o desejo de saber e o medo do desconhecido, ele se viu em um labirinto perigoso. Cada escolha poderia ser a diferença entre desenterrar verdades aterrorizantes ou permanecer na segurança da ignorância. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença! Vamos interagir! Lucas sentiu o coração disparar. O diário em suas mãos parecia pulsar, como se guardasse uma vida própria, cheia de segredos. Ele só queria entender o que estava acontecendo, mas a ansiedade pulsava em seu peito. O sótão estava em silêncio, exceto pelo som de sua respiração, rápida e pesada. Ele continuou folheando as páginas, mergulhando em descrições perturbadoras e desenhos que faziam seu estômago embrulhar. Mas então algo chamou sua atenção. Uma página. Estava rasgada, mas o que restava era suficiente. Um nome e uma data. O dia em que sua mãe biológica desapareceu. Franziu a testa, inclinando-se para mais perto. O nome era familiar, mas como poderia ser? Ele se lembrava de ouvir sua mãe adotiva mencionar alguém com esse nome em um tom sombrio, mas não conseguia lembrar o contexto. Lucas, o que você está fazendo aí em cima? A voz da mãe adotiva cortou o silêncio. Ele rapidamente escondeu o diário sob uma pilha de caixas, seu coração batendo descontroladamente. Quando ela subiu as escadas, seu rosto estava pálido e tenso, os olhos cintilando com uma sombra de preocupação. Não era para você mexer nesse lugar. O que encontrou? Lucas engoliu em seco a mente. Girando. Ele queria contar. Queria gritar que tinha descoberto algo sobre sua verdadeira mãe. Mas a expressão dela o fez hesitar. Ele notou as mãos trêmulas dela. Nada, só estava olhando, respondeu, forçando um sorriso que não convenceu nem mesmo a si mesmo. Ela balançou a cabeça, mas Lucas pôde sentir que havia algo a mais. A tensão no ar crescia. Um clima de desespero e mistério pairava sobre eles como uma nuvem escura. Ele notou uma marca no pescoço dela, como se algo tivesse sido queimado ali. O que aconteceu com você? Ele perguntou, apontando. Mas antes que ela pudesse responder, um rugido alto e estrondoso reverberou de fora, sacudindo as janelas do sótão. Lucas e sua mãe se entreolharam, a respiração retida. O barulho parecia ter vindo da floresta. Ela rapidamente tentou acalmar Lucas, mas a preocupação em seu rosto era evidente. Fique aqui, eu vou olhar. Mas Lucas não ficou. Ele a seguiu até fora de casa, a adrenalina correndo em suas veias. Quando saíram, da cena diante deles era surreal. As árvores estavam balançando violentamente, e uma sombra tentava se erguer do solo como se quisesse arrancar-se da terra. Ele sentiu um nó na garganta. Algo estava muito errado. No meio da confusão, a figura em sombras começou a tomar forma. Ou seria uma alucinação? O cheiro de terra molhada e algo podre invadiu suas narinas. Lucas, não! Sua mãe gritou, mas era tarde demais. Ele se aproximou, atraído por um impulso inexplicável. A luz da lua iluminou o que parecia ser uma pessoa, mas a verdade estava distante daquela aparência humana. O coração dele disparou. Era uma velha mulher, com os olhos vazios e uma expressão torturada. Você não deveria estar aqui, meu filho. Ela sussurrou, e a voz soava como um eco de um pesadelo há muito esquecido. Aquele olhar, cheio de dor e arrependimento, fez Lucas congelar. A mulher olhou para sua mãe, e Lucas sentiu que o mundo ao seu redor desabava. A velha então proferiu um nome, um que Lucas reconheceu. Ela não te contou a verdade, meu menino. Você é parte disso. Você sempre foi. As palavras dela ecoaram em sua mente, e uma onda de confusão e pavor tomou conta dele. O que significava tudo isso? A verdade que sua mãe adotiva tanto temia estava prestes a ser revelada.
E agora, com a presença dessa mulher sinistra, Lucas sabia que não havia como voltar atrás. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, sem saber se a noite ainda tinha algum significado familiar. As sombras que antes eram apenas histórias, agora pareciam dançar, o chamando para um destino que ele não compreendia. A velha mulher sorriu, mas estava longe de ser um sorriso gentil. Está na hora de você descobrir quem realmente é. E nesse instante, Lucas percebeu tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida estava prestes a mudar para sempre. A velha mulher continuou olhando para Lucas, seus olhos parecendo penetrar em sua alma. Você não deveria estar aqui, meu filho. Você é parte disso. Você sempre foi. Essas palavras ecoaram na cabeça de Lucas como um gongue celestial, fazendo seu coração acelerar. O que significa ser parte disso? A confusão tomou conta dele. A presença da velha era estranha, mas também reconfortante, de um jeito inexplicável. O olhar dela, embora triste, carregava um misto de carinho e desespero. Ele queria entender, mas o medo o dominava. Quem é você? O que você quer dizer com isso? Lucas balbuciou, sua voz trêmula, quase como um sussurro. A verdade está mais perto do que você imagina. A mulher respondeu, seu tom sombrio, intensificando a aura de mistério ao redor deles. A missão dela não foi apenas te criar, foi te proteger do que vem a seguir. Declaração agrediense de Lucas foi interrompida por um grito. Era sua mãe, que pareceu ter caminhado para mais perto do que estava acontecendo. Lucas, não a ouça. Afastem-se. A frenesia em seus olhos deu um choque profundo, como se ela estivesse presa em um pesadelo acordado. Lucas hesitou. A luta no peito dele entre a lealdade à sua mãe adotiva e a tentação de entender suas origens era dolorosa. Mas a velha mulher o puxou com suavidade. Não se preocupe, ela não pode te machucar, mas pode tentar. A verdade deve vir à luz. O sol desapareceu atrás das nuvens escuras e o vento soprou como um aviso. Lucas olhou para sua mãe adotiva, que agora parecia quase desesperada, tentando capturar a atenção dele. Então, um relâmpago iluminou o céu e em um instante tudo mudou. Uma explosão repentina de luz e som reverberou ao redor deles, e uma onda de força os empurrou para trás. Lucas bateu contra uma árvore, sentindo o impacto atravessar seu corpo. A velha mulher desapareceu em um instante, como uma sombra dissipando-se na luz do dia. Ele começou a se levantar, confuso, com a cabeça girando. Lucas! Sua mãe gritou, correndo em sua direção. No entanto, antes que ela chegasse, uma figura emergiu das sombras da floresta. Era um homem, alto, com uma expressão fria e implacável. Ele usava um manto negro que se arrastava na terra como uma serpente. Você não deveria estar aqui, Laura, disse o homem, e suas palavras derreteram a tensão. No ar. Lucas reconheceu o nome, mas o peso que carregava parecia carregado de um ódio profundo. Você pediu para ser protegida, mas não pensou nas consequências. O mundo ao redor dele se distorceu e Lucas sentiu um nó na garganta, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ele olhou para sua mãe, seus olhos cheios de medo e questionamento. Quem é ele? O que você escondeu de mim? Ainda não é hora, Lucas. Não é seguro. Ela respondeu.
as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas aquele homem impassível a ignorou, avançando na direção dela. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. O culto não morreu e você sabe disso, ele disse, sua voz cortante. Lucas percebeu que a relação deles estava cheia de histórias não contadas, medos enterrados e perigos à espreita. Antes que Lucas pudesse processar tudo, uma imensa sombra se formou atrás do homem. Uma presença sombria que poderia engolir seus medos mais profundos. Ele gritou, mas a voz dele foi engolida por um som ensurdecedor. As estrelas sumiram e a noite caiu como um manto pesado. A realidade começou a ruir ao seu redor. Tudo o que Lucas conhecia estava se desintegrando, revelando facetas distorcidas de sua vida. No caos, ele olhou para sua mãe, que agora parecia uma estranha. Ela havia guardado segredos que poderiam destruir tudo. Lucas, tenha cuidado, ela gritou, mas suas palavras foram cortadas por um grito terrível que ecoou pela floresta. E naquele momento, Lucas percebeu, ele estava preso em uma rede de mentiras. E a verdade que estava prestes a ser revelada faria seu mundo desmoronar. Ele sentiu o frio na espinha. O que mais ele não sabia? As sombras dançavam ao seu redor e ele mal podia respirar. Que segredos a antiga linhagem dele escondia? A noite ainda tinha muito a ensinar. E Lucas estava pronto. Ou não? O que aconteceria em seguida? O mundo começou a desmoronar ao redor de Lucas, e a sombra atrás do homem parecia querer engolir cada fragmento da realidade que ele conhecia. Diante de seus olhos, sua mãe adotiva estava em pânico, enquanto ele lutava entre a confusão e a tentativa de entender o que estava acontecendo. Mas antes que ele pudesse formular uma pergunta, um rugido ensurdecedor ecoou na noite. Era um som que misturava desespero e raiva, algo que vinha das profundezas da floresta. Lucas, vá para casa! Berrou sua mãe, com os olhos esbugalhados numa mistura de medo e determinação. Mas Lucas não se movia. Algo prendia, como se as sombras quisessem capturá-lo. Então, antes que pudesse raciocinar, a velha mulher voltou. Ela surgiu com um brilho intenso, bem ali, bem atrás do homem de manto. O olhar dela estava preenchido com uma ferocidade que ele nunca havia visto. Você não tem controle sobre isso, Elias, a velha gritou, a voz reverberando como um eco sobrenatural, cheia de poder e dor. O homem, Elias, congelou. Seu rosto, antes impenetrável, agora refletia um choque. O que estava acontecendo? Lucas começou a conectar os pontos, sua mente fervilhando de perguntas. Elias! O que você tem a ver com minha mãe? Lucas conseguiu perguntar, desesperado. Mas antes que a resposta pudesse vir, algo inesperado ocorreu. A velha mulher começou a tremer e, em frações de segundo, sua forma se transformou. Ela não era apenas uma velha. Era uma figura imponente, uma entidade coberta em luz esmeralda, cheia de mistérios e memórias. O ar ficou pesado e Lucas mal conseguia respirar. Você não sabe. Lucas, o que você está prestes a descobrir mudará tudo, ela disse, antes de se voltar para Elias. Você fez uma escolha. Agora, eles vêm para trás de você. O que estava prestes a acontecer fez os pelos de Lucas se arrepiarem. Elias, agora parecendo mais vulnerável, olhou em volta como se pudesse sentir a mudança no ar, a presença de algo maligno. Isso não pode acontecer! O culto não pode retornar! O desespero na voz dele era palpável. Lucas olhou para sua mãe, já sem saber confiar em sua própria mente. O que era aquele culto? O que aconteceria com eles?
A mulher em luz girou rapidamente, apontando um dedo para Lucas, e ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Você é a chave! O legado é seu! Era como se o mundo ao redor deles tivesse em pausa. A noite se tornava cada vez mais escura à medida que o medo se infiltrava na alma de Lucas. A terra sob seus pés começou a vibrar e um buraco se abriu a poucos metros deles, revelando um abismo profundo e sem fim. Lucas, não! Gritou a mãe. Mas era tarde. Ele deu um passo à frente, atraído por uma força invisível. Os olhos de Elias brilharam e ele gritou: Você nunca deveria ter despertado o que está adormecido. Na queda, enquanto o abismo se abria, Lucas percebeu tudo. As histórias que viveu, as sombras que sempre sentiu, poderiam ser mais do que elementos de mistério. Era um legado, um destino ancestral que ligava sua vida a esse culto, e a conexão com a velha mulher era mais profunda do que ele imaginou, como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Lucas entendeu que ele não era apenas um garoto comum. Ele era parte de algo muito maior. E nesse novo entendimento, o mundo parecia girar. A luz se apagou quando ele olhou para o abismo. A última coisa que ouviu foram os gritos de sua mãe, misturados às palavras da velha. A verdade está dentro de você. O chão desapareceu sob seus pés, e Lucas se viu caindo em um verdadeiro caos de sombras, segredos e revelações. Ele fechou os olhos, não sabendo se estava pronto para o que viria a seguir, mas a certeza de que tudo mudaria estava clara. E ali, naquele instante de desespero, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem ele realmente era? O chão desmoronava sob Lucas, e o abismo o atraía como um sonho terrível. Ele estava prestes a cair na escuridão quando, de repente, uma mão familiar segurou seu braço. Era sua mãe adotiva, Laura. Com um puxão poderoso, ela o trouxe de volta à realidade. Lucas se sentiu tonto. O que tinha acabado de acontecer? A velha mulher desapareceu em uma luz ofuscante, deixando o eco de sua última frase reverberando em sua mente. Você é a chave. Aquilo girava, repetindo-se como um mantra. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo surpreendente irrompeu da floresta. Como uma detonação distante, e a terra tremeu. Lucas viu o rosto de Elias mudar. O homem de manto negro agora olhava em volta com uma expressão de pânico. A sombra atrás dele crescia, tomando forma, como se tivesse um desejo próprio. Não, não pode ser! Elias gritou, seus olhos arregalados. Eles não têm que saber. Uma sensação de profunda inquietação percorreu o corpo de Lucas. Enquanto ele olhava para a figura de Elias, uma sombra se desprendeu das árvores, avançando em direção a eles. Era uma criatura sem forma definida, mas tinha um brilho ferino em seus olhos. Era como um pesadelo feito carne. Lucas sentiu medo, um medo que o paralisava. Corra, Lucas! A mãe dele gritou novamente, mas ainda assim ele estava fixado. Então, algo inesperado aconteceu. A péssima luz que envolvia a criatura se iluminou de uma maneira que Lucas não podia descrever. E naquele instante, uma voz familiar estourou em sua mente. Fui eu quem permitiu. Fui eu quem trouxe você para cá, para me salvar. Era a voz de sua mãe adotiva. Lucas olhou para Laura, sua expressão agora mudando de desespero para algo calculista. Você não queria que eu descobrisse a verdade, não é? Ele perguntou.
a incredulidade tomando conta de cada palavra. Laura hesitou. E isso foi tudo o que Lucas precisava. Espere, ele continuou, atônito. Você é parte disso? Você está envolvida com o culto? Elias começou a circular ao redor deles, a sombra se expandindo atrás dele. Isso não é hora para revelações, Laura. Você arruinou tudo! O tom dele era cortante, e Lucas se perguntava o que havia entre os dois. Entre a mãe adotiva que ele amava e o homem que estava claramente ligado a algo sinistro. Foi então que Laura, em um movimento inesperado, estendeu a mão em direção a Elias, e os olhares dele se encontraram. Eu fiz o que era necessário para proteger Lucas, ela disse, sua voz tremendo. Mas se você não sair do nosso caminho, não terei escolha. A criatura se aproximou, agitando-se como se fosse uma marionete com cordas cortadas. O abismo não era apenas uma queda, era a revelação de um legado obscuro. Lucas se sentiu enjoado, entendendo que não era apenas uma vítima. Sua ligação com sua mãe biológica era mais profunda do que imaginava, e Laura estava no centro de tudo. Você me trouxe a ti, não foi? Para sacrifícios? Para algo muito mais profundo do que eu poderia entender. O silêncio caiu, cortando os gritos da floresta. O puxão emocional inundou quando tudo que ele havia acreditado alterou-se em instantes. Laura não era apenas uma mãe adotiva. Ela era uma guardiã, uma peça no tabuleiro de um jogo que ele não sabia que estava jogando. Elias lançou uma fúria de palavras obscuras, mas Lucas estava ofuscado pela verdade. Sua visão embaçou. A criatura pairava como um pesadelo vivo, e a tensão aumentava enquanto Lucas realizava. Talvez essa batalha não fosse apenas entre eles, mas algo que o unia ao inesperado, a um destino sombrio que ele não poderia estapar. As sombras começaram a dançar novamente, e enquanto o caos o envolvia, um último pensamento os uniu em sua mente. Quem sou eu na realidade? E antes que pudesse responder a si mesmo, tudo ficou escuro novamente. Como se o mundo soubesse que nunca mais seria o mesmo. O chão desmoronava sob Lucas e o abismo o atraía como um sonho terrível. Ele estava prestes a cair na escuridão quando, de repente, uma mão familiar segurou seu braço. Era sua mãe adotiva, Laura. Com um puxão poderoso, ela o trouxe de volta à realidade. Lucas se sentiu tonto. Que tinha acabado de acontecer? A velha mulher desapareceu em uma luz ofuscante, deixando o eco de sua última frase reverberando em sua mente. Você é a chave. Aquilo girava, repetindo-se como um mantra. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo surpreendente irrompeu da floresta. Como uma detonação distante, e a terra tremeu. Lucas viu o rosto de Elias mudar. O homem de manto negro agora olhava em volta com uma expressão de pânico. A sombra atrás dele crescia, tomando forma, como se tivesse um desejo próprio. Não! Não pode ser! Elias gritou, seus olhos arregalados. Eles não têm que saber. Uma sensação de profunda inquietação percorreu o corpo de Lucas. Enquanto ele olhava para a figura de Elias, uma sombra se desprendeu das árvores, avançando em direção a eles. Era uma criatura sem forma definida, mas tinha um brilho ferino em seus olhos. Era como um pesadelo feito carne. Lucas sentiu medo, um medo que o paralisava. Corra, Lucas! A mãe dele gritou novamente, mas ainda assim ele estava fixado. Então, algo inesperado aconteceu.
A péssima luz que envolvia a criatura se iluminou de uma maneira que Lucas não podia descrever. E, naquele instante, uma voz familiar estourou em sua mente. Fui eu quem permitiu. Fui eu quem trouxe você para cá, para me salvar. Era a voz de sua mãe adotiva. Lucas olhou para Laura, sua expressão agora mudando de desespero para algo calculista. Você não queria que eu descobrisse a verdade, não é? Ele perguntou, a incredulidade tomando conta de cada palavra. Laura hesitou, e isso foi tudo que Lucas precisava. Espere, ele continuou, atônito. Você é parte disso? Você está envolvida com o culto. Elias começou a circular ao redor deles, a sombra se expandindo atrás dele. Isso não é hora para revelações. Laura, você arruinou tudo. O tom dele era cortante, e Lucas se perguntava o que havia entre os dois. Entre a mãe adotiva que ele amava e o homem que estava claramente ligado a algo sinistro. Foi então que Laura, em um movimento inesperado, estendeu a mão em direção a Elias e os olhares dele se encontraram. Eu fiz o que era necessário para proteger Lucas, ela disse, sua voz tremendo. Mas se você não sair do nosso caminho, não terei escolha. A criatura se aproximou, agitando-se como se fosse uma marionete com cordas cortadas. O abismo não era apenas uma queda, era a revelação de um legado obscuro. Lucas se sentiu enjoado, entendendo que não era apenas uma vítima. Sua ligação com sua mãe biológica era mais profunda do que imaginava. E Laura estava no centro de tudo. E se eu te contar que eu sou a verdadeira líder do culto? Laura disse, sua voz baixa e intensa. Foi tudo uma preparação para você, Lucas. Eu não te adotei por amor, mas porque você é o herdeiro do que está por vir. O choque atravessou Lucas como um raio. A realidade que ele acreditava entender se desintegrou. A mulher que sempre amou e confiou, agora parecia uma estranha, uma figura envolta em sombras e segredos. Ele olhou para Laura, seus olhos suplicantes. Não, você não pode ser. Seu coração disparava. Você é o que eles sempre esperaram, ela murmurou. E ao seu redor, a atmosfera mudou. O vento gelado aumentava, como se o próprio universo estivesse reagindo às palavras dela. Elias se virou, a cúpula de sombra se agitando, de forma ameaçadora. Você não pode deixá-lo saber. Se ele descobrir a verdade, tudo estará perdido. A tensão era palpável. Lucas olhou entre os dois, e a perplexidade o consumia. A verdade sobre o quê? O que vocês estão escondendo de mim? A desorientação era como um labirinto, e ele estava preso no meio. Laura então avançou, seus olhos glintando. Eu sou a sua mãe adotiva, mas sou também a responsável por toda essa história. Você é um descendente de uma linhagem poderosa. Fui forçada a me esconder para te proteger do que você é e do que está prestes a acontecer. O chão tremeu mais uma vez. Lucas sentiu o mundo girar em torno dele. As sombras se moviam, como se esperassem o momento adequado. A criatura se aproximou e um rugido que parecia vir do centro da terra ecoou, ensurdecedor. Lucas, escute! Laura continuou, sua voz agora urgente. Você tem que escolher. Pode se juntar a nós e abraçar seu destino, ou resistir e arriscar tudo, incluindo a vida de pessoas que você ama. Antes que ele pudesse processar tudo,
Uma explosão de luz irrompeu da criatura, ofuscando seus sentidos. Lucas gritou, e então a luz formou uma imagem, o rosto da sua mãe biológica. Ele a reconheceu claramente, mesmo sem nunca ter visto. Lucas! A voz dela ecoou, e tudo ficou em silêncio. Você é o escolhido. O tempo está se esgotando. O que era essa verdade? Ele olhou para Laura, depois para Elias. A confusão o consumindo. No momento seguinte, a luz desapareceu e a realidade voltou. Mas agora, tudo estava mudado. Ele viu a expressão de medo no rosto de Laura. Seria ela o verdadeiro monstro? Lucas, você precisa decidir agora. As palavras de Elias cortaram o silêncio e a sombra fúnebre atrás dele parecia pulsar, como se toda a clareza e dúvida se unissem em um único questionamento. Quem você realmente escolhe ser? O medo apertou seu coração e tudo o que Lucas conhecia estava prestes a desmoronar. Ele respirou fundo, percebendo que tudo havia mudado para sempre e a verdadeira luta estava apenas começando. Lucas, você precisa decidir agora. As palavras de Elias cortaram o ar, como uma lâmina afiada. O peso da verdade pairava sobre ele, e o medo se misturava com a determinação. Ele sentiu o coração disparar. A criatura se aproximava, os olhos ardendo como brasas, e a sombra parecia querer devorá-lo tudo. E ali estava Laura, sua mãe adotiva, com o olhar de quem tinha muito a esconder. Eu não sou só a sua mãe, Lucas. Ela gritou, a voz firme, mas carregada de angústia. Eu te criei para te proteger, mas também para te preparar para o que está por vir. O chão tremia sob eles, a noite ficou mais densa. O rugido da criatura fundia-se ao lamento da natureza, como se o próprio mundo estivesse em pânico. Preparar para o quê? Lucas perguntou, a incredulidade tingindo cada sílaba. Ele olhou para Elias, depois para a sombra crescente. Emiremos pelendidos entre traições. Pois é. Veja, todavia estou entrelaçada em um emaranhado de traições. Mas, nesse momento de querer as boas notícias, o homem se aproximou, e a luz da lua iluminou seu rosto. Era Daniel, o melhor amigo que Lucas pensou ter perdido para sempre. O que ele estava fazendo ali? Eu te procurei. Eles estão vindo para você. Daniel respirou profundamente, os olhos fixos em Lucas. Eles? Lucas repetiu. Mas antes que pudesse entender, outra explosão de luz irrompeu da sombra. A criatura soltou um grito ensurdecedor, um som que fez as árvores ao redor balançarem como se estivessem em dor. Lara retrocedeu. Você não pode deixá-lo entrar, Elias gritou, movendo-se alarmado. Isso não pode acontecer. A atmosfera estava tensa e Lucas se sentiu como se estivesse preso no meio de um pesadelo. Você está me dizendo que você também estava envolvido? Lucas não conseguia entender. Daniel não pertencia a esse mundo obscuro. Como você pode ser parte disso? Todo esse tempo eu tentei te proteger, Daniel respondeu, a voz nervosa. Mas não consegui. O culto está atrás de você. Eles sabem que você é o herdeiro. O corpo de Lucas estremeceu com a revelação. Ele olhou para sua mãe adotiva. Seus olhos eram um misto de culpa e amor. Você sabia? Laura apenas balançou a cabeça, sem palavras, mas a confirmação estava clara em seu silêncio. As sombras estavam prestes a se aglomerar na clareira, preenchendo o espaço com uma escuridão quase palpável. A criatura soltou outro grito, uma onda de poder emanando dela,
varrendo tudo ao redor. No meio do caos, a verdade surgiu, espetacular e devastadora. Eu não sou apenas um menino, sou parte do legado do culto. Lucas finalmente sussurrou, a aceitação se misturando com o pavor. E a cena tomou um rumo inesperado. Daniel, com os olhos cheios de dor, se virou. Eu não estou aqui para te salvar, Lucas. Eu sou a ligação. E você tem com que está adormecido. As palavras dispararam no ar como uma flecha certeira. Eu sou seu irmão. O mundo de Lucas desabou. Ele não apenas enfrentava um passado obscuro. Estava prestes a desvelar uma verdade que mudaria tudo o que conhecia. O irmão e o culto. Qual o impacto disso na luta que viviam? O medo dentro dele cresceu. Ele olhou para Elias, então para Laura, tudo girando enquanto a sombra tomava a forma de algo mais aterrador. Eles estavam cercados. E a noite ainda tinha muitas surpresas. A criatura rugiu mais uma vez, ecoando o desespero. Lucas sentiu o chão tremer, como se a realidade estivesse se desfazendo à sua volta. O que significava tudo isso? E, acima de tudo, quem ele realmente era? A verdade agora era uma faca afiada, e suas consequências estavam prestes a cortar tudo ao meio, deixando apenas segredos, sombras e uma questão pulsante: o que viria a seguir? O chão desmoronava sob Lucas e o abismo o atraía como um sonho terrível. Ele estava prestes a cair na escuridão quando, de repente, uma mão familiar segurou seu braço. Era sua mãe adotiva, Laura. Com um puxão poderoso, ela o trouxe de volta à realidade. Lucas se sentiu tonto. O que tinha acabado de acontecer? A velha mulher desapareceu em uma luz ofuscante, deixando o eco de sua última frase reverberando em sua mente. Você é a chave! Aquilo girava, repetindo-se como um mantra. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo surpreendente rompeu da floresta como uma detonação distante e a terra tremeu. Lucas viu o rosto de Elias mudar. O homem de manto negro agora olhava em volta com uma expressão de pânico. A sombra atrás dele crescia, tomando forma, como se tivesse um desejo próprio. Não, não pode ser! Elias gritou, seus olhos arregalados. Eles não têm que saber. Uma sensação de profunda inquietação percorreu o corpo de Lucas. Enquanto ele olhava para a figura de Elias, uma sombra se desprendeu das árvores, avançando em direção a eles. Era uma criatura sem forma definida, mas tinha um brilho ferino em seus olhos. Era como um pesadelo feito carne. Lucas sentiu medo, um medo que o paralisava. Corra, Lucas! A mãe dele gritou novamente. Mas, ainda assim, ele estava fixado. Então, algo inesperado aconteceu. A péssima luz que envolvia a criatura se iluminou de uma maneira que Lucas não podia descrever. E naquele instante, uma voz familiar estourou em sua mente. Fui eu quem permitiu. Fui eu quem trouxe você para cá, para me salvar. Era a voz de sua mãe adotiva. Lucas olhou para Laura, sua expressão agora mudando de desespero para algo calculista. Você não queria que eu descobrisse a verdade, não é? Ele perguntou, a incredulidade tomando conta de cada palavra. Laura hesitou, e isso foi tudo o que Lucas precisava. Espere, ele continuou, atônito. Você é parte disso? Você está envolvida com o culto? Elias começou a circular ao redor deles, a sombra se expandindo atrás dele. Isso não é hora para revelações, Laura. Você arruinou tudo. O tom dele era cortante e Lucas se perguntava o que havia entre os dois, entre a mãe adotiva, que ele amava,
e o homem que estava claramente ligado a algo sinistro. Foi então que Laura, em um movimento inesperado, estendeu a mão em direção a Elias, e os olhares deles se encontraram. Eu fiz o que era necessário para proteger Lucas, ela disse, sua voz tremendo. Mas se você não sair do nosso caminho, não terei escolha. A criatura se aproximou, agitando-se como se fosse uma marionete com cordas cortadas. O abismo não era apenas uma queda, era a revelação de um legado obscuro. Lucas se sentiu enjoado, entendendo que não era apenas uma vítima. Sua ligação com sua mãe biológica era mais profunda do que imaginava, e Laura estava no centro de tudo. E se eu te contar que eu sou a verdadeira líder do culto? Laura disse, sua voz baixa e intensa. Foi tudo uma preparação para você, Lucas. Eu não te adotei por amor, mas porque você é o herdeiro do que está por vir. O choque atravessou Lucas como um raio. A realidade que ele acreditava entender se desintegrou. A mulher que sempre amou e confiou. Agora parecia uma estranha, uma figura envolta em sombras e segredos. Ele olhou para Laura, seus olhos suplicantes. Não, você não pode ser. Seu coração disparava. Você é o que eles sempre esperaram. Ela murmurou, e é o seu, Redor. A atmosfera mudou. O vento gelado aumentava, como se o próprio universo estivesse reagindo às palavras dela. Elias se virou, a cúpula de sombras se agitando de forma ameaçadora. Você não pode deixá-lo saber. Se ele descobrir a verdade, tudo estará perdido. A atmosfera estava tensa e Lucas se sentiu como se estivesse preso no meio de um pesadelo. Preparar para o quê? Lucas perguntou, a incredulidade agora se convertendo em frustração. Ele olhou para Elias, depois para a sombra crescente. As respostas estavam entrelaçadas em um emaranhado de traições. Uma onda de desesperança percorreu o rosto de Daniel. Lucas, eles não são quem você pensa que são. Ele hesitou, a voz tremendo. Laura, ela não é sua mãe. É uma impostora. O ar ficou gelado ao redor deles. Um silêncio pesado tomou conta. Lucas encarou Daniel. O choque em seu rosto espelhava o próprio coração de Lucas caindo no abismo. Como assim? O que você está dizendo? Eu sou seu irmão. E o que importa é que ela não é sua verdadeira mãe. Ela planejou tudo isso desde o começo, disse Daniel, a urgência em sua voz preenchendo a clareira. O próprio chão, sob os pés de Lucas, parecia se abrir. As palavras ressoavam como um eco. Cada repetição um golpe fatal. Ele olhou para Laura, buscando qualquer indício de mentira. Sua mente girava, tentando entender. Não ouvi isso. Você sabe que isso é uma mentira. Ele olhou para Daniel, completamente sem palavras em sua dor. Quem é você para me dizer isso? Elias cuidou de você por emissários. Laura disse, seu tom frio como gelo. Você nunca foi meu filho. Eu apenas te preparei para a verdadeira herança. E agora eles vêm para pegar o que é deles. O mundo girava. Tudo parecia uma alucinação. Lucas sentiu que seus fundamentos estavam se desfazendo. Se você não é minha mãe, quem sou eu? Ele gritou, seu coração partido em 1000 pedaços. A sombra se agigantou atrás de Elias, como se um novo espírito tivesse despertado nas trevas. Lucas mal podia respirar. O que mais estava escondido? O peso da verdade finalmente caía sobre ele. E em um instante, enquanto a sombra se expandia, o grito de um ser ensurdecedor ressoou da criatura.
Às suas costas! Você não tem ideia do que está prestes a acontecer! A criatura rugiu, o som reverberando em suas almas. Então, tudo escureceu. As revelações estavam por vir, mas a realidade voava de maneiras que Lucas nunca poderia imaginar. O que significaria a verdade para eles? O que aconteceria a partir daquele ponto? O futuro estava embrulhado em mistério. A sombra atrás de Elias parecia ganhar vida, erguendo-se como um gigante ameaçador. Lucas sentiu um arrepio na espinha, enquanto o eco das palavras de Daniel soava em sua mente. Você não é quem você pensa que é. A pressão da verdade era esmagadora, e o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Quem sou eu? Lucas sussurrou, a voz falhando. O olhar de Laura se endureceu, e um tremor de impotência passou por ele. A verdade, apenas um sussurro distante, começava a se revelar, mas com isso, o medo se intensificava. Lucas, você é um símbolo, uma conexão com something que está além de nós. Laura disse, a voz moderada. O rugido da criatura à espreita tornava tudo ainda mais aterrador. Você está se divertindo, não é? Daniel disparou, a raiva pulsando. Essa não é hora de jogos. Você está nos jogando num abismo. Cala a boca. Daniel! Lucas gritou. Esse era o seu mundo que está desmoronando. Ele queria acreditar que Laura poderia ser tudo o que ele pensou. Mas como? A verdade estava se distorcendo e ele se sentia cada vez mais confuso. O ambiente ao redor deles vibrava. As árvores pareciam quase se curvar ao poder da sombra. O que deveria ser uma batalha por seu futuro se tornara um campo de batalha emocional, onde segredos e mentiras se misturavam. Lucas olhou para Elias, que ainda observava cada movimento. Você sabe a verdade, não sabe? Perguntou Lucas, a raiva agora aflorando. Sim, eu sei, Elias admitiu, os olhos cheios de uma mistura de medo e arrependimento. Você não faz ideia do que está prestes a lhe dar. Eles estão voltando. E o poder que você tem pode ser a única coisa entre eles e a destruição. Quem está voltando? Lucas perguntou, o medo tomando conta enquanto a criatura crescia, começando a se agitar como se soubesse que seu momento estava chegando. Então, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Assim que Lucas se preparava para gritar, um brilho ofuscante explodiu das árvores. Era uma luz tão intensa que todos se afastaram. A criatura rugiu, uma onda de raiva e dor reverberando na floresta, e a luz se moldou em uma figura familiar. Lucas! Uma voz aguda ecoou no ar. Ele reconheceu imediatamente. Era sua mãe biológica. Mas havia algo diferente. A luz emanava dela, envolvendo seu ser em uma aura mística. Mãe? Lucas balbuciou, sentindo um nó na garganta, enquanto todas as emoções afloravam. O vislumbre da mulher que sempre desejou conhecer, mas agora tinha muito em jogo. Você precisa ouvir, meu filho, ela disse, encarando-o com uma intensidade que penetrava sua alma. A verdade está em você, mas você decidiu fugir dela. O culto não morreu porque você nunca deixou que os laços fossem cortados. Laura estava pálida, os olhos arregalados, tão chocada quanto Lucas. O choque numa expressão tão querida fez Lucas se perguntar: ela sabe? Mas o que isso significa? Lucas perguntou, sua mente fervilhando. O que estava prestes a acontecer?
Sua realidade começava a se desvanecer, e o que pensou que sabia sobre sua vida estava desmoronando em uma nova teia de mistério. Porque agora, entre eles, você é o único que pode decidir quem vive e quem morre. A mãe biológica sussurrou, enquanto a luz começava a envolver Lucas. Ele fechou os olhos, sentindo o poder pulsar em suas veias. Uma onda de informações e imagens atravessava sua mente como um filme. Quando abriu os olhos, o choque o atingiu mais uma vez. A criatura estava mais perto, tão próxima que ele podia sentir o calor dela. E a sombra de Elias ficou mais intensa, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar. E Lucas, em meio a tudo isso, teve que escolher. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, o movimento rápido aconteceu. Daniel se lançou à frente, a figura dele encolhida em um impulso poderoso. Não, não é você, Lucas. Não deixe que isso aconteça. E de repente, a luz começou a se agitar, enquanto Daniel, com todos os seus esforços, tentou proteger Lucas. Mas era tarde demais. Uma explosão brutal eliminou a clareira, e Lucas sentiu seu corpo ser arrastado, como se o mundo estivesse sendo rasgado. O tempo parou, a realidade se quebrou, e com isso, as últimas palavras de sua mãe biológica ecoaram em sua mente. A verdade estava neles, mas cada respiração se tornava mais difícil. Quando o brilho se dissipou, Lucas estava sozinho, cercado por sombras. O que aconteceu? Ele gritou na escuridão, mas não havia resposta. Tudo o que sabia, todos ao seu redor, mudaram em um instante. Ele estava preso com mais perguntas do que respostas. Cadê minha mãe? As sombras sussurravam, e Lucas sabia que a resposta para sua verdadeira identidade estava mais próxima do que ele pensava. Mas quem ele realmente era? O culto, sua família, tudo mudara. Ele tinha que descobrir, mas agora o custo era maior do que imaginava. As sombras se agigantavam ao redor de Lucas, e o peso da verdade que acabara de descobrir o pressionava como uma pedra eterna. Ele olhou para a luz da sua mãe biológica, agora tão próxima, mas ainda distante. O rugido da criatura ressoava, ecoando seu pavor e sua incerteza. O que acontecia? Ele estava no epicentro de um conflito que não compreendia totalmente. Lucas, você precisa assumir seu papel. A voz de sua mãe biológica soou como um tambor, forte e urgente. O culto está prestes a ressurgir, e você é a chave que pode impedi-los. Ele olhou em volta, para Elias, para Laura e, finalmente, para Daniel. Cada rosto ali carregava uma história, um peso de segredos e decisões. A escuridão se aproximava. Mas como eu posso? Eu sou só um garoto. A sensação de impotência dominava seu ser. Não! Você é mais do que isso. Conecte-se com a sua herança. Acredite em seu poder. Sua mãe adiantou-se, e num movimento rápido, a luz dela pareceu envolver Lucas. Ele sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo, e suas dúvidas começaram a se dissipar. Então, em um instante, tudo estalou. A criatura lançou um grito insuportável que sacudiu a clareira, e Lucas sentiu suas pernas tremerem em fraqueza. Mas algo dentro dele começou a ferver. Ele se lembrou das noites de pesadelo, das vozes sussurrantes. Às vezes, os segredos estavam guardados dentro dele. E agora? Estava na hora de deixá-lo sair. Chega! Lucas gritou, sua voz ressonando nas árvores. Ele pôs a mão no peito, sentindo um movimento pulsante, um poder crescendo.
Com um grito profundo, ele começou a erguer-se, deixando as sombras tentarem envolvê-lo. Eu não deixarei que isso aconteça, não enquanto eu puder lutar. As sombras hesitaram, e a criatura hesitou. Ele podia sentir o medo, a confusão. A luz da sua mãe biológica brilhava mais forte, como um farol na escuridão. Lucas pegou coragem e então decidiu: se sou parte disso, então que seja, mas eu farei isso à minha maneira. E com essas palavras, a luz formou o escudo em torno dele, e ele se lançou na direção da sombra. O confronto foi épico. As trevas tentaram envolver Lucas, mas a luz pulsante o envolvia, repelindo cada sombra que ousava tocá-lo. A força da verdade emanava dele, como um sol nascente. A criatura rugia, mas Lucas segurou firme. Laura olhava, assustada e maravilhada. "É isso, meu filho!" Ela gritou, mas ele não estava mais ouvindo. Ele era a luz agora, um bastião contra a escuridão. A tensão culminava. Dava para sentir o terreno tremer sob seus pés, como se a batalha galvanizasse a própria terra. Finalmente, um grito de libertação escapou dos lábios de Lucas, e a sombra na criatura começou a desvanecer, incapaz de suportar o brilho da verdade. As sombras finalmente se foram, e a clareira ficou envolta em um silêncio profundo, seguido pelo sussurro da brisa. O culto estava finalmente dissipado, mas Lucas sabia que a luta não havia terminado. Ele olhou para Daniel, que agora o encarava com admiração. "Você fez isso, irmão", disse Daniel, a reverência levantando-se em seu timbre. Lucas segurou sua mão, sentindo um laço forte que nunca soubera. Laura, em lágrimas, abraçou os dois, e a sensação de família começou a se formar. Mas lá no fundo, uma parte de Lucas sabia que a história não terminara. As sombras sempre voltariam. Novos desafios surgiriam. Mas agora ele tinha seu irmão ao seu lado, e o poder de sua verdadeira linhagem pulsava no coração dele. E esse poder era suficiente para enfrentá-los. Ele respirou fundo, sabendo que a jornada apenas começava. A luz não se extinguiria tão cedo. Enquanto ele olhava para o horizonte, um novo começo se apresentava. E você, que acompanhou essa história até aqui, agora é a sua chance de se envolver de vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora! Ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa jornada. Não esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é essencial. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não perca essa oportunidade de fazer parte. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos, porque a aventura nunca acaba.